Nós vamos abrir a Bíblia daqui a pouco, mas eu preciso falar para você que no capítulo 3 de Mateus, Jesus ele vai até o Jordão para ser batizado por João. Jesus ele é batizado e depois disso Jesus começa o seu ministério público e Jesus vai até o deserto onde Jesus jejua por 40 dias. Jesus fez exatamente o que nós estamos fazendo na nossa temporada de jejum. Depois disso Jesus começa a pregar pela Galileia, Jesus forma o seu time, os 12, e a Bíblia fala que Jesus começa a ensinar muito, a pregar muito, que Jesus começa a curar muitas pessoas, e aí em Mateus no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia fala assim: uma multidão chegou-se perto de Jesus, Jesus então subiu num monte e começou a ensinar os seus discípulos. Mateus capítulo 5, versículo 1. E o que nós vamos ter agora na Bíblia, de Mateus 5 até Mateus 7, é o que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Jesus, ele vai ensinar os ensinamentos mais preciosos do mundo registrados nesses 2 capítulos aí da sua Bíblia. Os teólogos vão dizer que é a teologia de Jesus, ali escrita em 2 capítulos, em Mateus de 5 a 7. Também nós encontramos algumas porções no Evangelho de Lucas, mas é ali, no Sermão do Monte, com uma multidão aos seus pés, com seus discípulos, Jesus está pregando os ensinamentos mais preciosos, as verdades de Deus, a sua teologia. E ali, nesse Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, nós temos muitas passagens conhecidas. Por exemplo, é no Sermão da Montanha que nós vemos Jesus falando sobre as bem-aventuranças. É no Sermão da Montanha que nós vemos Jesus falando sobre nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. É no Sermão da Montanha que nós vemos Jesus falar sobre não julgar o irmão. Tira a trave do seu olho primeiro. É no Sermão da Montanha que Jesus fala sobre o relacionamento dele com a lei. É no Sermão da Montanha que Jesus fala sobre falsos profetas. No Sermão da Montanha Jesus fala sobre discipulado. No Sermão da Montanha Jesus fala sobre adultério, sobre homicídio. No Sermão da Montanha Jesus está revelando as verdades de Deus. Jesus está comunicando acerca de um reino que não é o reino da terra. Jesus está de forma prática exemplificando a teologia mais pura que te leva mais perto de Deus. Mas é também no Sermão da Montanha que Jesus vai tocar em um dos assuntos mais importantes: a oração. Jesus não fala só sobre bem-aventuranças, Jesus não fala só sobre discipulado, não fala só sobre falsos profetas, não só sobre adultério, não só sobre homicídio. Jesus também fala no Sermão da Montanha, na sua suma teológica, nos seus ensinamentos mais preciosos. Jesus vai tomar um tempo para falar sobre oração. E eu louvo a Deus que Jesus fez isso. Deixa eu te explicar por que eu louvo a Deus que Jesus fez isso. Porque eu já estive em vários momentos na minha vida, Marcão, sem saber como orar. Eu já tive em várias situações, talvez cercado por medo, cercado por más notícias, talvez sem saber muito bem o dia de amanhã, talvez cercado por uma nuvem de dúvidas, onde na presença de Deus eu não sabia nem como orar. Eu não tinha em mim as palavras necessárias nem para me comunicar com o Senhor. E talvez essa seja uma experiência sua, ou talvez seja até uma frustração sua, quando você fala assim: pô, mas toda hora o meu pastor fala que eu preciso investir mais em oração, o meu pastor fala que eu preciso vir para a reunião de oração, o meu pastor fala que eu preciso tirar um tempo de oração, mas eu nem sei orar. Eu nem sei como é que faz isso. Glória a Deus que Jesus, no Sermão da Montanha, nos ensinou. E essa dificuldade, caso seja sua, deixa eu te falar, não é só sua. Eu disse para você que eu também já passei por isso algumas vezes, mas não somente eu, não somente você, os próprios discípulos de Jesus, não aqui em Mateus, mas lá em Lucas, no Evangelho Sinótico, quando Lucas vai contar exatamente a mesma passagem de Mateus 6, a Bíblia fala que começou Jesus a ensinar sobre oração quando os discípulos perguntaram: Jesus, como é que a gente ora? A pergunta veio dos discípulos. E aí Jesus, no Sermão da Montanha, vai ensinar para eles, vai ensinar para mim e para você como orar. É sobre isso que eu queria falar nessa noite. E para isso eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6. E isso hoje talvez não seja uma pregação, hoje talvez seja mais uma aula, um ensino,
mas eu vou pedir licença para você de fazer um sermão absolutamente expositivo, versículo por versículo, parte por parte, para a gente entender quão preciosas são os ensinamentos de Jesus acerca de oração. Mateus, no capítulo 6, no versículo 5. Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, Jesus começa assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Olha que interessante a forma como Jesus começa os seus ensinamentos acerca de oração. Falamos um pouco disso na semana passada. Jesus não começa assim, se você orar. Jesus não começa quando você tiver vontade de orar. Jesus não começa quando aparecer um sinal do céu, você ora. Jesus não começa no ano bissexto. Jesus não começa se você sentir que de repente deu tempo. Não. Jesus começa assim: quando vocês orarem, porque para Jesus já é certo que isso é entendimento comum dos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus, ora. Então Jesus não começa se orarem, Jesus fala quando orarem. Jesus vai repetir essa ideia mais algumas vezes aqui, você vai ver. Então isso para Jesus não é nem discussão, não está nem levantado para algum tipo de argumentação. É, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para que os outros vejam. Aí talvez a gente perguntaria para Jesus: Jesus, mas tem algum problema de orar na sinagoga e nos cantos das praças para que os outros vejam? Claro que não. A sinagoga é a igreja do judeu. Jesus, qual que é o problema de orar na sinagoga? Qual que é o problema de orar no canto da praça? Jesus, eu já orei tantas vezes na frente das outras pessoas. O Senhor está falando que se eu fizer isso eu sou um hipócrita? Não. O que Jesus está falando é, quando você orar, não faça isso para que os outros te vejam orando. A sua vida de oração não é para uma audiência, Kleber. A sua vida de oração é para uma audiência de um: o Senhor. É claro que em momentos nós oramos juntos, é claro que em momentos nós oramos uns pelos outros, é claro que em momentos nós ouvimos os outros irmãos orando, mas eu não faço isso para ser visto, eu não faço isso para chamar atenção, eu não faço isso para que os outros irmãos vejam, olha como que é a vida de oração. Não. A vida de oração, quando vocês orarem, orem no seu coração com a intenção correta, com a iniciativa correta. Você não precisa que o Otávio te veja. Você precisa que o Senhor te veja. Jesus continua. No 6, ele fala, mas ao orar, e repare mais uma vez que Jesus não fala, mas se orar, Jesus fala, mas ao orar, entre no seu quarto, fecha a tua porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto dará recompensa. Não ore para ser visto pelos outros. Não faça da sua prática espiritual com Deus um espetáculo para qualquer outra pessoa. Não. Quando você for orar, vá para o teu quarto, vá para o teu lugar sozinho, vá para o teu lugar de intimidade, desenvolva com Deus relacionamento, é o que Jesus está falando. É claro que não tem problema nenhum você orar cozinhando, não tem problema nenhum você orar dirigindo, não tem problema nenhum você orar enquanto você lava a roupa, não tem problema nenhum. Ore o tempo inteiro, é o que Paulo fala, mas existe um lugar onde você tranca a porta e você fala, agora é eu e Deus. É um tempo intencional. É um lugar de intimidade. É um lugar onde você pode deixar o teu celular fora do quarto. É um lugar onde a tua esposa sabe que ela não vai bater na porta. É um lugar que o teu filho sabe, não, papai está ali dentro, porque o papai está passando um tempo com Deus. É intencional. O que Jesus está falando é, quando você for orar, busque intimidade com Deus. Vá lá. Converse com Ele. John Mark Comer, que para mim é um dos melhores autores cristãos vivos, americano. Kleber me deu um livro dele recentemente, todos os livros dele são maravilhosos, mas no livro dele, The Ruthless Elimination of Hurry, ele escreveu um negócio que quando eu li, eu prometo para você, eu me arrepiei. Ele falou assim, o diabo vai fazer de tudo para você pecar, mas se ele não conseguir, ele vai tentar te fazer ocupado. Aí eu falei assim, meu Deus.
Porque se de repente você for ocupado demais, você não tem mais tempo para orar. Ocupado demais, você não fecha mais a porta do teu quarto. Ocupado demais, você não consegue deixar o teu celular, as tuas notificações, os teus compromissos, aquilo tudo que é muito importante para você de lado, para passar um tempo com Deus. E Jesus está falando, quando você for investir no relacionamento com Deus através da oração, vai para o teu quarto, seja intencional. Da mesma forma que você investe no corpo e na alma, investe no teu espírito. Mas Jesus fala uma coisa fascinante, no mesmo versículo 6, Jesus fala, e o Pai que te vê, te recompensará. E a gente ia coçar a cabeça e ia perguntar para Jesus, mas como assim? A gente não está falando de oração? Oração não é vista, oração é ouvida. Mas Jesus fala, o Pai que te vê, te recompensará. E eu creio que o que Jesus estava tentando nos ensinar é que a nossa vida de oração são palavras escutadas, mas é uma postura de coração vista por Deus. Fecha a porta do teu quarto, investe na tua intimidade com Deus, marque um tempo com Ele e Deus vai ver a tua postura do coração. Deus vai ver que você está falando, Senhor, é aqui que eu estou, dependente do Senhor, rendido, eu paro tudo, eu paro meus compromissos, eu paro meu celular, eu paro a minha agenda, eu paro aquilo que eu tenho, que não tenho o que fazer, porque é prioridade da minha vida estabelecer relacionamento, investir no relacionamento, e aí Deus escuta as tuas palavras, mas Deus vê a tua postura. Tem áreas das nossas vidas que a gente nem gosta muito que Deus mexa. Mas é ali no lugar secreto que a gente se abre. E o Deus que vê, escuta a tua oração e vê a tua postura. Jesus está ensinando sobre oração. E Jesus continua no versículo 7. E ele fala, e orando, mais uma vez, Jesus não está. E se você orar, e orando, é com certeza que você vai fazer isso. Não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês, que sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem, não usem de vãs repetições. Sabe o que Jesus está falando? Quando você for orar, seja autêntico. Tenha uma conversa real com Deus, sem máscara. É eu e o Senhor. Afinal de contas, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Não é uma repetição de palavras, não é uma oração que alguém fez antes de você que você está repetindo. Vini, mas tem algum problema repetir o Pai Nosso? É claro que não tem problema nenhum. Mas Jesus fala, não use vãs repetições. E Jesus fala isso porque é através da oração que se estabelece relacionamento com Deus. E relacionamento só pode ser estabelecido através da autenticidade, senão é falso. Você já imaginou? Se você sair daqui agora, Anne, e a partir de hoje você só vai usar com Ulisses palavras repetidas. Vai dar 2 semanas para o Ulisses estar doido. Porque o relacionamento não é real, Bill. Não é autêntico. Não é firmeza. Firmeza é quando eu posso me rasgar. Firmeza é quando eu posso falar. Firmeza é quando eu posso ser ouvido. E aí eu uso minhas palavras. E às vezes eu não tenho palavras e eu fico quieto. Mas é eu podendo ser eu. Minha filha gosta muito de sorvete, sabe? E a gente meio que tem um combinado que toda sexta-feira a gente tenta levar ela para tomar sorvete. Mas quando dá quarta, logo depois da escola ela começa assim. Sexta-feira nós vamos tomar sorvete? Eu falo, vamos. Passa umas 2 horas, ela vai assim. Eu gosto tanto de sorvete. Eu também, filha. Passa mais umas 3 horas, ela fala assim. Ô papai, você vai tomar sorvete do que na sexta-feira? Eu vou tomar de morango com baunilha, filha. Eu vou tomar de chocolate, tá bom. Antes de dormir, ela pergunta, papai, na sexta nós vamos tomar sorvete? Eu falo, vamos, filha. Na quinta-feira, a primeira coisa que ela fala quando acordar não é nem bom dia. É assim, sorvete. E ela não para, Kleber.
E foi engraçado que eu falei isso no primeiro culto, e eu fui agora lá no Kids, e a tia do Kids falou para mim assim, eu entendi exatamente o que você falou da sua filha. Porque ela chegou aqui hoje e ela falou assim, eu queria cantar. Eu falei, tá bom. Depois de 2 minutos ela falou, tia, eu posso cantar? Aí ela falou, você pode cantar, Serena. Aí passou uns 2 minutos ela falou, tia, não esquece que eu vou cantar? Eu estou dando, caso você queira. Tá aqui o papelzinho do Kids, você passa ali, no final do culto, já leva. O lance é que em algum momento, e sou só eu, tenho certeza, vocês são melhores pais do que eu, chega em algum momento eu falo assim, chega! Se você falar de sorvete mais uma vez, a gente não vai tomar. Alguém já fez isso? Glória a Deus. Eu nem vou para terapia essa semana. Porque orações repetidas são chatas. Não são autênticas, não revelam a alma, não expõem o espírito. E aí Jesus está falando assim, quando você for conversar com Deus, seja autêntico, seja real, seja você. Não é a oração do teu pastor, é a tua. Não são as palavras do teu pastor, são as tuas. Porque é o seu relacionamento com Deus. No 9, Jesus fala assim, 6:9. Portanto, orem assim. Aí, se Jesus estivesse aqui, a gente ia coçar a cabeça e a gente ia falar, ô Jesus, você quer deixar a gente doido, né? Porque o Senhor acabou de falar no versículo anterior que não é para eu usar de vãs repetições. Aí um versículo depois, o Senhor vira para mim e fala, então ore assim? O que está acontecendo, Jesus? E eu acredito que Jesus responderia assim, não, Vini, eu não estou dando para você um método de como orar, eu estou dando para você um princípio de oração. Eu não quero que você dê um Ctrl+C, Ctrl+V no que eu vou falar. Eu quero que você pegue os princípios da oração e você comece a aplicar na tua vida. Não, Vini, não é para você virar e fazer Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome 200.000 vezes por dia. Não, Vini, é para você pegar essa oração como trilho e colocar o teu trem em cima do trilho. E aí você ora, sem vãs repetições, no teu lugar secreto, com a postura correta, e o Deus te vê. Vocês estão muito quietos. Jesus vai ensinar o primeiro conceito, o primeiro princípio, não modelo. O primeiro princípio, não template de oração. E ele vai assim no 9. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o que eu acredito que Jesus está nos ensinando como princípio de oração é assim, quando você for orar, reconheça quem Ele é e adore. Reconhecimento e adoração. Reconhecimento e adoração. Comece assim suas orações. Jesus começa assim, Pai, do aramaico, Abba. Repare que Jesus podia usar qualquer palavra para começar essa oração, inclusive Jesus podia chamar Deus de qualquer coisa. Jesus podia começar assim, ó magnífico Senhor dos céus e da terra, inigualável são os teus caminhos. Ó Senhor de alianças, que teve a ideia da propiciação dos pecados da outra dispensação. Ó Senhor que fez os ultralapsorianos creem que a expiação é limitada. Jesus não começa com nenhum tipo de teologia. Jesus começa a sua oração de forma relacional, da forma mais simples do mundo. Jesus começa a sua oração reconhecendo quem Deus era. Jesus começa com Pai, família, próximo, disponível, está aqui do meu lado, está ouvindo o que eu estou falando, está atento às minhas necessidades. Ele é Pai, e Ele não é somente Pai de Jesus, porque Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, se eu não estou enganado, Paulo fala, vocês não receberam o espírito de escravidão para sentirem medo, vocês receberam o espírito de adoção, e através desse espírito vocês podem clamar, Abba, Pai.
Em Jesus eu fui comprado de volta para a família de Deus, eu sou filho de Deus, e eu posso começar as minhas orações reconhecendo quem Ele é, e Ele é Pai, próximo, disponível. Esses dias, o YouTube me recomendou um vídeo. Sabe como que é, né? Você está assistindo um vídeo, acaba, começa outro. E o vídeo era um cara explicando os rituais que ele fez para ter acesso a um demônio. O ritual, Dani, que ele fez durou 6 meses. E depois de 6 meses, de acordo com ele, ele teve acesso a um demônio. Eu assisti o vídeo inteiro. E quando terminou o vídeo, eu comecei a dar risada sozinho. E aí eu pensei assim, meu Deus, ele fez tudo isso em 6 meses para ter acesso a um demônio. Enquanto eu, quando abro a minha boca e chamo pelo meu Pai, Ele está pronto para ouvir, o Criador de todas as coisas, Criador inclusive desse anjo caído. É pai, é familiar, é próximo, é assim que Jesus começa, mas repare que Jesus faz, Pai nosso que estás no... É próximo, mas é diferente. É familiar, mas ele está em outra dimensão. Está disponível, mas ao mesmo tempo está acima dos meus problemas, acima dos meus pensamentos, acima dos meus pecados, acima dos meus traumas, acima das minhas debilidades, acima dos meus achismos, acima da minha teologia, acima de tudo isso. Ele está lá sentado, Ele é Pai, Ele é próximo, mas Ele está lá em outro lugar, intercedendo por mim, me ajudando, me fortalecendo. Jesus fala, quando você for orar, é um mix de intimidade com reverência. Ele é Pai, mas Ele é outro. Ele é amigo, mas Ele é Senhor. Santificado seja o seu nome. Separado, magnífico, fiel, amigo. Não há Deus como tu. Quando você não saber o que orar ou como orar, use o princípio de Jesus. Chega na presença de Deus e começa a reconhecer quem Ele é. É assim que eu faço na minha vida pessoal. Eu sempre começo as minhas orações reconhecendo quem Deus é. E eu fico ali, Senhor é top. O Senhor é bom mesmo, hein? Como é que o Senhor faz, hein? É assim mesmo que são minhas conversas com Deus. Deus, eu estou aqui sofrendo para aprender esse inglês e o Senhor sabe todas as línguas do mundo. E fala em todas elas. O Senhor é criativo. Eu estou aqui há 2 horas tentando compor uma música. Eu vou reconhecendo quem Ele é. Eu vou adorando aquilo, Ele por quem Ele é, e conforme eu vou fazendo isso, a fé começa a crescer no meu coração. Eu estou apenas exercitando um princípio de oração que Jesus mesmo ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Estão aqui comigo? Mas no próximo versículo, no versículo 10, Jesus ensina um segundo princípio. Jesus fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e esse é o princípio mais difícil da oração. Eu coloquei o nome do princípio de orar à vontade de Deus. Porque olha só como Jesus ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está ensinando assim, tudo aquilo que acontece no céu, que está em pleno controle das mãos de Deus, que seja transferido para a terra. Sabe o que Jesus também está nos ensinando a orar? Orar à vontade de Deus. E sabe o que significa orar à vontade de Deus? Significa não orar a sua. Eu adoro a frase do pastor Luciano Subirá, quando ele disse, a maior parte dos crentes acreditam que orar é tentar fazer Deus, tentar convencer Deus de fazer aquilo que você quer. Mas oração, na verdade, é quando Deus te convence a fazer aquilo que Ele quer. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. É quando você ora e você começa a pedir para Deus, Jesus, eu tenho umas perguntinhas. Eu não sei o que eu faço com o meu dinheiro. Eu não sei como eu resolvo isso no meu casamento.
Eu não tenho a menor noção como é que resolve esse problema de falta de perdão. Jesus, eu não sei como é que eu vou liderar essa igreja. Jesus, eu não sei como ser um bom amigo. Eu tenho ideias, mas eu não sei. Será que o Senhor pode revelar sua vontade para a minha vida? Será que o Senhor pode fazer assim na terra como no céu, nessa área da minha vida? Jesus no Getsemane, né? Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, todavia, seja feita. Foi o que Jesus orou. É princípio de oração, irmão. Depois que você reconheceu quem Ele é, depois que você adorou, ore para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Exponha as áreas que você tem dúvida, faça a pergunta. Exponha inclusive as áreas que você está certo. Porque será que você está tão certo mesmo? Ore para que Deus cumpra a vontade dEle. Mas no próximo versículo, que é a próxima parte aqui, Jesus fala assim no 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa parte a gente gosta. Enquanto a parte de cima é a mais difícil, que é orar à vontade de Deus, a parte de baixo é a mais fácil. É o princípio da petição. Olha o que Jesus fala. Quando você for orar, você ora assim: Senhor, dá-nos o pão de hoje. Me dá. Oração é pedir. Quantos aqui gostam de pedir para Deus? Ótimo, você está certo. Se você não gosta, você tem que aprender a gostar. Porque o próprio Jesus fala em Mateus 7 também, no Sermão do Monte: pedi e dar-se-vos-á. Pedir faz parte de orar. Ô Jesus, eu estava querendo uma bicicleta nova. Será que? Ô Jesus, e aquela coisa lá que eu estava querendo, será que o Senhor não me dá, não? Ô Jesus, eu queria tanto mais revelação da Tua palavra, será que o Senhor não me dá? Ô Jesus, eu quero fazer um jejum mais fervoroso, mais longo, será que o Senhor não me capacita? Pedir. Petição é princípio de oração. O primeiro princípio é reconhecimento e adoração. O segundo princípio é orar à vontade de Deus. E o terceiro princípio que Jesus nos ensina na oração é peça e será dado. Mas eu preciso fazer um outro parênteses aqui. Peça para você, mas peça também pelo outro. Peça pelo irmão. Porque se tem uma coisa que crente é mentiroso, Otávio, é quando a gente fala assim: vou orar por você. Ô irmão, então ora. Se você falou vou orar por você, ora. Peça por você, mas peça também pelo seu irmão. Peça pela saúde dele, pelo casamento dele, pelos missionários que estão pelo mundo. Ore pelos seus filhos, claro, ore pelo seu esposo, mas ore pelos amigos dos seus filhos. Ore pela professora dos seus filhos. Ore pelos seus pastores, pelos seus líderes. Ore pelos seus funcionários, pelos seus colegas de empresa. Ore pelos seus inimigos. Aquela pessoa que você nem vai muito com a cara. Pede. Porque pedir é princípio de oração. Eu falei no primeiro culto, Tiago, vou passar. Perdoa. Estou pedindo a sua graça, porque falta 1 minuto e 7 segundos. Eu falei no primeiro culto que o ano passado nós demos um presente para a Serena de Natal, Kleber, muito ruim. Não ruim, assim, foi ok. Não vou nem falar o que foi, que os irmãos vão ficar até com dó. Mas por que nós demos isso? Porque desde setembro a gente está perguntando, filha, o que você quer? E o que ela fala? Não sei. Mas nós vamos tomar sorvete? Outubro, filha, o que você quer? Não sei. Novembro, o que você quer? Não sei. Dezembro, o que você quer? Não sei. Não pediu? Não ganhou. Não preciso falar mais nada, né? É princípio de oração pedir. Peça por você, peça pelo seu irmão. O próximo princípio, Jesus fala assim em 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. O próximo princípio de oração é confissão. É quando você chega na presença de Deus, César, e fala assim: o senhor viu o que eu fiz ontem? Foi ruim, hein? Você viu como eu pisei na bola? E Deus está lá: eu vi. Jesus, me perdoa. Eu falei o que eu não devia, eu ouvi o que eu não devia, eu vi o que eu não devia, toquei o que eu não devia.
Pensei o que não devia. Me perdoa, Jesus. Perdoa as nossas dívidas, é o que Jesus ensina como princípio. É um momento de oração onde você vai abrir teu coração para Deus. Mas não é somente, Bill, pedir perdão por aquilo que você fez, mas é dar um passo além e falar assim, Jesus, além de me perdoar, muda meu coração, Ulisses. Faz de mim uma outra pessoa. Mexe naquelas áreas que só o Senhor... E aí isso é uma oração perigosíssima, hein? Vamos falar mais disso na semana que vem. Eu lembro muito bem quando eu fiz essa oração muitas vezes, mas teve uma vez específico que me marcou bastante. Eu estava no seminário, e eu percebi no seminário, logo nos primeiros dias, que eu tinha um problema de inveja. Eu era invejoso, Érica. E é bem desconfortável falar isso para você aqui, mas somos tudo farinha do mesmo saco mesmo? Super invejoso. E eu comecei a orar para Deus, no meu momento de confissão, de oração, falando, Senhor, o Senhor sabe que tem um negocinho aqui dentro do meu coração que não é legal. Mas eu quero me abrir, me expor. Será que o Senhor não me muda? Será que o Senhor não me toca? Será que o Senhor não me faz uma pessoa melhor? E comecei a orar isso por alguns dias. E eu lembro que um dia, especificamente uma quarta-feira de manhã, no meu tempo com Deus, eu orei assim, Senhor, eu quero fazer hoje de manhã a mesma oração de João Batista, que eu diminua para que o Senhor cresça. Olha as orações que a gente faz. Que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu diminua para que o Senhor cresça. Eu queria que Deus mudasse essa situação dentro de mim. E daí, em algum momento no seminário, durante o dia, o líder falou assim, hoje nós vamos ter um período de louvor. E eu fiquei feliz, porque fazia 15 dias que eu não tocava violão. Eu estava desesperado para tocar violão, com crise de abstinência mesmo. E aí eu pensei assim, com os meus botões no alto da minha sabedoria de 17 anos. Eu pensei, vai ter período de louvor. Faz 15 dias que eu não toco violão. Dentre os alunos, eu sou o que melhor toco. E tenho o melhor repertório. Quem é que vai liderar o momento de louvor? Eu. Felizão da vida, olhando assim pro líder assim, ó. Só esperando ele me dar o violão. O que ele fez? Deu para outra pessoa. Que eu não falei isso no primeiro culto, que meu sogro e minha sogra estavam aqui, mas agora eu vou falar, que era o meu cunhado. Corta a live! Aí meu cunhado pegou o violão e começou a tocar, e foi uma bênção para todo mundo. Menos para mim, tio. Eu estava com o coração uma pedra. Aqui, ó. Acorde errado. Desafinou. Nada a ver essa escolha de música. Assim, passou 1h30, todo mundo abençoado, o líder falou, gente, vai todo mundo para casa. E aí eu pensei assim, eu não vou para casa, sabe o que eu vou fazer? Já acabou o momento, eu vou chegar no Wesley com delicadeza e vou falar para o Wesley, Wesley, eu posso tocar um pouquinho de violão? Faz 15 dias que eu não toco, queria muito tocar violão, eu vou ali no cantinho e toco violão. Cheguei no Wesley e falei, Wesley, exatamente, queria tocar violão, ele virou para mim e falou assim, falei, então você me empresta o violão? Ele falou assim, você não viu o que eu estou tocando? Ah, irmão, assim, ó, de doer o estômago. Como é que você fala uma coisa dessa para mim? Peguei minha Bíblia revoltado e fui andando para casa, fui andando para o apartamento, eram uns 10 minutinhos andando. No meio do caminho começou um temporal. E não é daquele temporal que começa devagarzinho, você corre e se esconde num bar, não é esse. É daquele que você piscou e está caindo o mundo. E se tem uma coisa que eu odeio na minha vida é ficar molhado. Agora, ficar molhado de tênis e meia, aí é fim de mundo. Cheguei no apartamento, abri a porta, parecia que eu tinha tomado banho de roupa. Ensopado. Fui para o meu quarto para deixar minha Bíblia, que estava se esfarelando na minha mão. Eu cheguei no meu quarto, eu percebi que eu deixei a janela do quarto aberta. E a minha cama, bem embaixo da janela, a cama ensopada. Irmão, eu fechei a porta do quarto, mas eu berrei com o Senhor em oração. Eu gritava com Deus. Porque você sabe que tem 2 tipos de oração, né? Tem a oração chama-gato, que é aquela assim... E tem... Corta. E tem a oração que você está doido, desesperado, e você começa a berrar, e foi o que eu fiz, eu comecei a berrar na presença de Deus. O que é isso? O que o Senhor está fazendo? Pelo amor de Deus, eu só queria tocar o violão, eu não podia molhar, olha a minha Bíblia, olha a minha cama.
terminei de esbravejar e Deus falou assim para mim: vem cá, você não orou hoje de manhã para eu mudar as áreas de você que precisa ser mudado? Você não orou para você diminuir, para eu crescer? Você não falou que você era invejoso, que você precisava mudar coisas na sua vida? Eu estou mudando. Deixa eu mudar. O princípio de confissão da oração é quando você se abre para Deus, é quando você se expõe para Deus. E Deus, irmão, só vai curar aquilo que está exposto. Primeiro princípio, reconhecimento e adoração. Segundo princípio, orar à vontade de Deus. Terceiro princípio, petição. Quarto princípio, confissão. E o quinto princípio, Jesus termina assim. No versículo 11, Jesus fala. Que 11? 11 já foi faz muito tempo. 13, Jesus fala. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse princípio eu coloquei aqui, que é o princípio da proteção e da batalha espiritual. Porque pensa comigo, Jesus fala, não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal. Jesus está falando de algo do futuro. Jesus está falando de algo que ainda vai acontecer. Jesus está nos ensinando um princípio muito legal. Existem orações que são preventivas. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Jesus sabia que Paulo ia escrever em Efésios, que lá no dia mau nós precisamos resistir firme contra as astutas ciladas do diabo. Não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal. É quando você ora, Jesus, protege meu marido amanhã. Jesus abençoa aquela entrevista de emprego. Jesus abençoa o caminho dele até o emprego, a viagem que ele vai fazer. É quando você começa a fazer orações preventivas para Deus colocar a mão dele. E Deus coloca. Talvez você, como eu, já esteve em situações que você falou assim, eu não sei como orar. Jesus te ensina. Quando você for orar, vai para um lugar de intimidade com Ele. Sem teu celular, sem suas distrações. Quando você for orar, não use vãs repetições. Seja autêntico. Uma conversa real. Quando você for orar, ore assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Reconhecimento e adoração. Quando você for orar, ore pela vontade de Deus. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui assim na terra como no céu. Quando você for orar, peça. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Quando você for orar, confesse os seus pecados e as suas debilidades. Perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando você for orar, faça orações preventivas. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nunca mais me fala que você não sabe orar. Pega os princípios de Jesus e não os métodos, e coloca em prática. E deixa Deus revolucionar a tua vida de oração.